Amados e queridos irmãos, mais uma vez, muito obrigado por me deixar entrar dentro do seu lar e nesse momento juntos podemos estudarmos a palavra do Senhor. Dando continuidade toda quarta-feira, nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Quarta-feira passada nós estudamos o capítulo 6 e hoje nós vamos dar entrada no capítulo 7. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que você agora no seu lar, onde você esteja vendo esse vídeo, que você abaixasse a sua cabeça e orasse junto comigo. Pai querido Santo, muito obrigado pela oportunidade que a gente consegue estarmos aqui, Senhor, aprendendo a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo possa entrar no nosso coração, falar, Senhor, dentro do nosso íntimo, Deus querido, nos ensinar a buscar mais e mais a Tua presença. Ó Santo de Israel, eu lhe peço, Senhor, esteja com o Teu povo, onde quer que esteja, Deus bendito. Senhor, vai fortalecendo, guardando, Deus querido, livrando todo o mal. Senhor, Tu sabes, Senhor, essa enfermidade está assolando, Senhor, esse país, também as nações, Deus querido Santo. Peço, Senhor, guarda cada um, Senhor, sustenta, Deus querido Santo. Assim eu te peço, eu te agradeço, desde agora para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Vamos continuando, nós vamos estar lendo o capítulo 7, e o título é: o sacerdote de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Para que você venha entender quem era Melquisedeque, o autor da carta aos Hebreus ele traz uma breve ilustração de que Jesus ele é superior a Melquisedeque. Ele era superior, como já lemos anteriormente, que Jesus era superior aos anjos, foi superior, ele foi apresentado superior aos anjos, apresentado como filho de Deus, apresentado superior a Abraão, e agora ele está falando que ele é superior ao sacerdócio. E olha que ele não apresenta como sacerdócio levítico, ele apresenta um outro sacerdote maior ainda, que era o Melquisedeque. E ele fala bem assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote de Deus Altíssimo, e quem saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e os abençoou. Para que você venha entender sobre essa passagem de Abraão, ela se encontra em Gênesis capítulo 14, versículo 18, que fala que na guerra de 5 reis contra 4, os 5 reis perderam e justamente levaram o sobrinho de Abraão, levaram cativo. E quando Abraão ficou sabendo, ele pegou os seus homens entre si, que faziam parte ali das terras dele, e levou lá para buscar o sacerdote, buscar o seu filho, o seu sobrinho, perdão. Quando ele traz o seu sobrinho de volta, ele consegue vencer esses 4 reis, ele traz os seus despojos também da guerra. E ele, quando está chegando, ele dá de encontro com quem? Justamente com Melquisedeque. E agora, quando ele vê Melquisedeque, Melquisedeque abençoa ele, dá dízimo daquilo que ele recebeu, daquilo que Deus tinha dado para ele. No versículo 2 fala assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e principalmente por interpretação, rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui nesses 3 versículos, no versículo 2 e versículo 3, ele está apresentando Melquisedeque, que ele fala que ele era um rei de justiça, rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, genealogia, porque a Bíblia não relata qual que era a sua descendência, ele não fala da onde ele veio, para onde ele foi, quando foi o princípio de dia dele, entendeu? A Bíblia não relata isso, diferente dos outros sacerdócios levíticos, que quando faleceu um já falava que era o pai de um, o pai do outro, e assim era. Mas Melquisedeque não tinha, ninguém falava nada sobre ele, então não tinha esse relato. E agora, para o escritor da carta aos Hebreus, está falando que justamente a mesma coisa, assim como Jesus veio do Pai,
e ele agora assume esse papel de superior, como nosso sumo sacerdote. Não existe outro, não existe o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o principal de todos. E acontece que agora, para você entender, ele fala assim, no versículo 4: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Olha só, para Abraão, né, um homem que foi escolhido por Deus, segundo a sua fé, ele agora, quando encontra Melquisedeque, a primeira coisa que ele faz é dar despojos, antes da lei, porque a lei veio mais adiante, mas antes da lei, o próprio Abraão deu um despojo daquilo que ele tinha recebido, daquilo que ele tinha conquistado. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo dos povos, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Olha só, Levi era descendente de Abraão, mas ele já pela lei, ele tinha que tirar o dízimo dos despojos, o dízimo que eles recebiam, eles davam o dízimo. Então aqui Abraão foi o primeiro a dar o dízimo, deu para Melquisedeque. Mas a importância, nós estamos falando aqui de Melquisedeque, você vai ver mais à frente, que fala assim no versículo 6: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, Abraão já tinha promessa, mas ele abençoou Abraão ainda. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, aquele menor, Abraão, agora é abençoado por Melquisedeque, o maior. Ele era, além de ser rei, ele era sacerdócio. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, e ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, é para que, assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos. Para que você entenda isso daqui, quando Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque, olha que Abraão era o primeiro, antes da lei. Levi vinha depois da lei, porque já é o sacerdócio de Arão. Naquele momento, para você entender, quando Abraão dá o dízimo, ele está dando o dízimo no versículo 9, né? No versículo 10 diz assim: porque ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro, ou seja, Levi não tinha nem nascido ainda, porque quando fala que o seu pai, no caso, seu parentesco Abraão, né, pai das nações, pagou o dízimo, quer dizer que ele também pagou, Levítico sendo sucessor, também pagou o dízimo por Abraão. Então Melquisedeque era acima de todos eles. De sorte, o versículo 11, que diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Tinha necessidade? Não. Segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Só que, para que você entenda, Melquisedeque, a Bíblia não relata quem foi que chamou ele para ser sacerdote. Também não fala em nenhum momento lá em Gênesis a sua descendência, não fala quanto era a sua morte, para quem ele passou o seu sacerdócio. A Bíblia não relata. Então se dá como um sacerdócio eterno. Só que naquele momento está sendo apresentado agora um ou outro que é segundo a lei, como Arão, e assim como foi muitos outros, né? Que nós vamos ver à frente porque Jesus é considerado como Melquisedeque, não como pela lei, como sacerdote, assim da linhagem de Arão. No versículo 2 diz assim: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. Porque primeiro era um sacerdote que era escolhido por Deus, agora esse outro não, veio perante a lei. No versículo 13, porque aquele de quem essas coisas se dizem
pertence, e a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Alguém fala alguma coisa sobre Melquisedeque, alguém estava servindo no altar? Não, só tem esse relato, simplesmente esse relato, ele apareceu, como se ele tivesse aparecido do nada, só sabia que ele era, a Bíblia só relata que ele era rei de Salém, só isso, e sacerdócio. É uma coisa tão complexa que você fala, mas como é que ele pode ser sacerdote? Quem foi que consagrou ele ao sacerdócio? Quem foi que separou ele ao sacerdócio? A Bíblia não fala, mas a Bíblia é clara em dizer que ele era sacerdócio de Deus Altíssimo. Isso a Bíblia fala. Visto ser manifesto que nosso Senhor procede de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Olha só, o próprio Moisés nunca tinha falado de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdócio. No versículo 16, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Aqui já está apresentando então a Jesus. Porque no versículo 16, no versículo 15, fala assim: muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantaram outro sacerdócio, porque aqueles sacerdotes que viviam pela lei, agora falando no versículo 16, já não é mais um mandamento carnal, não é mais sobre a lei, porque a lei, não é que a lei era falha, mas o modo que ela estava sendo aplicada não tinha mais valor, porque sendo os próprios sacerdotes, muitos daqueles ignoravam a lei, faziam tudo aquilo que não era já próprio para ser feito, eles passavam por cima da lei, não diziam, não faziam se cumprir mais a lei, Nós vemos muitas vezes atrás, nos evangelhos, que até mesmo para se trazer uma festa tinha que fazer algum sacrifício. Os próprios sacerdotes, eles tinham seus gatos com defeito, eles mesmos mandavam sacrificar, eles vendiam para o sacrifício quando não tinha outro, sendo que a lei proibia isso. Tinha que ser um sacrifício, tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, sem nada, mas eles mesmos aceitavam isso, eles mesmos faziam o comércio disso, aceitavam o comércio das suas igrejas, dos seus templos. Mas aqui não é diferente, apesar de hoje isso muda muita coisa, mas o que nos está nos mostrando aqui é que Jesus foi superior a todos eles. Jesus foi superior àquele sacerdócio que muitas vezes pegava aquele animal com mancha, com mácula e apresentava. Ele não, ele sem mancha, sem mácula, ele se apresentou a si próprio, ele deu a vida dele como ovelha, para ele mesmo sair, como o próprio sacerdócio, ele se oferecendo, ele não ofereceu o sacrifício, ele se ofereceu. Então ele é o sumo sacerdote, ele nos serviu. No versículo 17, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem, de Melquisedeque. Agora, para que você venha entender, porque tu és sacerdote eternamente, Jesus aqui então não é aquele sacerdote segundo a carne, e sim um sacerdote eterno. Ele é o nosso sumo sacerdote, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Na minha Bíblia NAA, esse versículo, ela fala bem assim: portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando da lei. Você quer ver como dá continuidade? No versículo 19 fala assim: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida no melhor, esperança pela qual chegamos a Deus, Porque se essa lei não aperfeiçoou ninguém, porque a lei, como nós estudamos na quarta-feira passada, a lei simplesmente ela só encobria, ela não apagava o pecado, ela só encobria o pecado. Você ia lá, você errava, você trazia algum animal
aquele sacerdócio, ele pedia, apresentava aquele animal, imolava aquele animal no sacrifício e era encoberto os seus pecados. Só que não apagava, era só encoberto. E Jesus veio para apagar os pecados. Por isso que o sacrifício do Senhor que era apresentado era muito maior. Acontece que agora, para você ter como nós continuarmos aqui, então nós chegamos agora a essa introdução que somente através de Jesus Cristo que nós podemos alcançar a Deus. Não tem outra porta, não tem ninguém, é somente Jesus Cristo. No versículo 20 fala assim: e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só, na minha Bíblia aqui, a outra versão, mas isso foi feito sacerdote com juramento para aqueles que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Olha, a própria palavra vem trazendo isso. Então, se ele não precisava, conforme o Salmo 110, versículo 4, para que então dar continuidade aos outros? Para que continuar vivendo segundo a lei, segundo o erro? O escritor mostrava aqui que aquele povo que ali estava não precisava mais viver segundo a lei, mas viver segundo Jesus Cristo, a ordenança dele, que ele era o sumo sacerdote. Enquanto alguns naquela época tentavam trazer ainda, suscitar a lei no meio deles, falando que eles tinham que ainda sacrificar, tinham que fazer circuncisão, não, mas aqui não precisava mais. Jesus veio para libertar isso, tanto que Jesus falava assim, que não veio para abolir a lei, mas para resumir a lei em 2 mandamentos. Em vez de você contar todos os 10 mandamentos, somente os 2 resumem todos os 10, que amará a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amará o teu próximo como a si mesmo. Quando você ama o seu próximo, você não rouba, você não cobiça, você não mata. E essa era o cumprimento, e esse é o cumprimento da lei no Senhor Jesus. No versículo 22, de tanto melhor conceito, Jesus foi feito fiador. Para que você venha entender porque ele foi feito fiador, que ele não usou nenhum animal, ele não pegou nenhum animal lá como era a lei e sacrificou, não, ele se sacrificou. Ele deu a vida dele por mim e por você, não pensando na que maneira ou de que forma você chegaria até o Senhor, mas de outra forma totalmente diferente. Hoje, com o coração mais aberto, nós podemos chegar assim: olha, eu tive a experiência de me encontrar com o Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer que os meus pecados foram apagados. Diferente de muitos estão aí dizendo que você tem que pagar pelos seus pecados passados. Isso não existe, irmãos. A Bíblia fala que meu Senhor, ele morreu para pagar todos os meus pecados. Então, se ele morreu para pagar meus pecados, o que eu estou pagando então? Então, é inválido o que o Senhor Jesus fez? Por aí, irmãos, nós vemos vários tipos de ensinamentos errados, pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus, não têm esse entendimento, ou não querem ter esse entendimento. No versículo 23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, os outros homens, segundo a ordem levítica, que vieram de Arão, eles mesmos, todos eles foram padecendo, foram morrendo, porque vieram segundo a lei. Mas esse não. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou.
diferente dos outros. Se for perguntar, teve outro sacerdote que ressuscitou? Nenhum. Mas Jesus se fez sacerdote e ele não se ressuscitou, porque ele se entregou a si mesmo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A importância disso, porque isso também pode salvar totalmente que por eles se aproximar de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, toda vez que você chegar e você precisar, vai estar ali. Ele fala que nós temos um advogado na hora da sua necessidade. Você pode ser errado do jeito que você for. Se você se arrepende, o Senhor está sempre do teu lado. Vai estar do seu lado no momento que você se arrepender. A Bíblia relata que Davi era um homem que andou segundo o coração de Deus. Mas se nós formos examinar a vida de Davi, nós vamos ver que Davi também errou demais. Um homem que, olha, inúmeros relatos falam os erros de Davi, mas era um homem que toda vez ele chegava, ele se arrependia pelo seu erro, falava assim: olha, eu estou aqui, não corrija o povo não tem nada a ver com isso, sou eu que sou errado. Era ele se arrependia de coração, ele pedia misericórdia. Hoje, da mesma maneira, nós temos que se arrepender, chegando para cima de Jesus: Senhor, não tem misericórdia, eu sou falho, eu sou necessitado, eu preciso de Ti, eu não tenho força mesmo. O Senhor me conhece, hoje eu estou andando, daqui a pouco o Senhor tem misericórdia, eu vou acabar caindo. Não, você não vai cair em nome de Jesus, tenha fé, olhe para o Senhor. Tem muitos que falam aí que aquele versículo, né? Mas é que eu sou falho, eu sou pó e vai querer continuar pecando. Não é isso. Você tem que saber que o Senhor passou por todas as provações que você passou também, que Ele foi homem, Ele veio para esse mundo para ser um homem, sentir as mesmas paixões, os mesmos desejos que você sentiu, sentir as mesmas dores que você sentiu e que você sente até hoje. Então, por isso é que Ele ganhou, né, esse sumo sacerdócio, porque Ele passou e sentiu como ser humano as mesmas dores, só que Ele se apresentou como ovelha. No versículo 26 fala assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Olha só o que eu acabei de dizer agora. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo e inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Jesus Cristo, né? Aquele que se fez homem, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio como ser humano, sentindo os meus desejos, e hoje Ele está de braços abertos nos esperando que você tenha uma atitude, muitas vezes, da qual fala assim: Senhor, tem misericórdia, eu sou falho, eu preciso de Ti. Não é porque você vai na igreja, que nem eu falei, irmãos, vir na igreja ter carteirinha de membro, tomar cedacinho, não é? Isso não quer dizer salvação. Salvação é você obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que Ele tem ensinado, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. E quando fala amar o seu próximo, não é só você vê a pessoa passando necessidade, você vai lá dar um prato de comida. Não é só isso. Muitas vezes você dá um abraço, conversar, né? Acalentar, sentir as dores que ele está sentindo. Isso sim é amor. No versículo 27, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois do povo, porque isso se fez Ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Na lei anterior,
pela lei, toda vez que você ia apresentar, pedir perdão pelos seus pecados, você levava, dependendo do seu pecado, era uma galinha, era um carneiro, e você apresentava o seu sacerdócio. Antes de o sacerdócio oferecer por você, ele oferecia por ele, pedir perdão para ele poder ter acesso também. Só que Jesus é diferente. Lá, todos eles, todo dia tinham que pedir perdão, cada um dia entra no outro. Não, Jesus Cristo te fez diferente. Jesus Cristo, ele mesmo como sacerdócio, né? Diferente dos outros, para você ter ideia, acontecia que todo o povo, quando chegava lá, sacerdócio tudo em pé, apresentava agora ia apresentando por cada família. Olha, eu apresentando por tal pessoa, ia lá, colocava, oferecer por ele e por aquela pessoa. Ele estava acabando, quando chegava um outro atrás do outro sacerdócio, apresentando o mesmo caminho. Não estava tendo nem de descansar, porque era muita gente oferecendo sacrifícios. Você imagina oferecer sacrifício para uma nação? Quanto tempo ele ficava ali trabalhando, fazendo esse serviço de sacerdócio? Só que Jesus Cristo não. Jesus Cristo fez uma vez só. Ele se apresentou como sacerdócio, ele se deu como sacrifício, e a Bíblia relata que agora ele se assentou ao seu lado direito do Pai, ou seja, ele não precisa mais. Enquanto os outros estavam trabalhando, falavam: agora não precisa mais, a minha parte, ó, eu já fiz, agora está feito. Ele, como sumo sacerdócio, não, agora eu me garanto, diferente dos outros. Sempre está fazendo agora, ele não precisa mais fazer esse sacerdócio. Esse tipo de sacrifício não precisa fazer mais. Jesus é o sacrifício vivo. Quando eu falo vivo, porque ele se deu, o sangue dele verteu na cruz para pagar o meu pecado e os seus. Ele foi imolado como se imolasse qualquer outro animal. No versículo 28, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Olha que importante essa palavra, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, agora não existe mais. Hoje, muitas vezes, muitas pessoas têm ido para a casa do Senhor e têm focado em pastores, focado em alguns líderes, focado até mesmo no corpo de obreiros, procurando a perfeição. Não, você não vai achar ninguém perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus, aquele que se deu por mim e por você, né? Sofrendo, como nós lemos aqui no versículo 26, porque não convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. Olha, a preciosidade de Deus, era filho de Deus em perfeição, ele veio para essa terra, e agora sem pecado nenhum, ele se ofereceu por mim e por você. Esse é o exemplo, é ele. É claro que se você for ficar olhando para o seu corpo de obreiros, né? Muitas vezes você vê falha, você se escandaliza e você quer sair da presença do Senhor. Porque tal pessoa é isso, porque tal pessoa não olha para tal pessoa, olha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É somente Ele que é capaz de tudo isso. Então essa é a palavra que nessa noite o Senhor nos deu. Eu espero encontrar você no nosso próximo estudo, mas antes de terminar, eu gostaria de mais uma vez estar orando por você, pela sua família, para que o Senhor venha dar, né, e trazer mais ainda entendimento ao seu lar e dar livramento. Oremos ao Pai. Pai querido e santo, mais uma vez entramos, Senhor, diante do trono da graça. Pedimos a Ti, ó Deus bendito, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que entra, Senhor, agora, Senhor, dentro dos lares, em cada família. Abençoa, Senhor, ricamente essas pessoas.
Senhor, cada ouvinte dessa palavra, que possa, Senhor, estar cada dia mais edificado, Senhor. Senhor, sentindo, Senhor, o Teu Espírito Santo trabalhando em suas vidas. Senhor, nos preparando para a Tua vinda, Senhor, que está muito próximo. Senhor, os sinais estão aí. Ó Deus, prepara o Teu povo, Senhor. Abra, Senhor Jesus, a visão, Senhor Jesus, espiritual do Teu povo, Deus querido e santo. Dá entendimento, sabedoria. Ó Pai querido, também te peço, Senhor, guarda cada um deles. Senhor, que eles tenham necessidade, precisam estar trabalhando. Livra, Senhor Jesus. Senhor, Tu sabes, Senhor Jesus. Guarda, sustenta. Também ao nosso Senhor familiar, onde quer que esteja, Senhor, por toda essa nação, pelos nossos governantes, que tenham sabedoria, entendimento, Deus querido, que tome, Senhor, a melhor, Senhor, o melhor entendimento, Senhor, para que sair dessa crise. Senhor, eu te apresento a todos, em nome de Jesus. Agora eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a cada família, hoje e para todo sempre. Amém.